Oi, boa tarde. Eu tô aqui hoje para explicar para vocês a nossa atividade do livro de português, que está na página 10. Hoje nós vamos falar sobre gênero textual, que é jornal. Então, antes de entrarmos aqui no assunto do livro, na história que vem contando aqui, a notícia, eu quero apresentar para vocês o que é um jornal. Não sei se todos já tiveram acesso a um jornal, que puderam pegar, manusear, abrir, dar uma olhadinha. Antigamente era muito comum as notícias, elas chegavam na maioria das partes através do jornal impresso, né? Depois, com o surgimento da televisão, novas tecnologias, internet, hoje as notícias elas também vêm por meio de jornais online. Essa notícia aqui eu imprimi da internet, então eu posso ter acesso a essas notícias, a esses jornais online, e eu posso imprimir. Só se quiser, a maioria das vezes a gente lê no celular, no computador, no tablet. Eu imprimi para que vocês pudessem visualizar. Então essas notícias é como nosso jornal, só que reduzido. Geralmente vem apenas a primeira página, né? As notícias mais importantes e alguns eventos que vão acontecer. Esse aqui fala sobre o projeto da ADRA, que garante alimentos em meio à crise. Então isso é uma reportagem que eu copiei lá da internet e imprimi para que vocês pudessem visualizar que existem outros meios da gente procurar notícia, tá bom? Esse aqui foi tirado da internet. Esse aqui também peguei na internet. É a imagem de um jornal que diz assim, ó, Jornal da Hora. Onda de frio faz trecho de rio congelar na Alemanha. Então nós conseguimos também notícias de outros países, de coisas que vêm acontecendo no mundo afora. Para você se atualizar, você precisa ler, precisamos ler. E o gênero textual jornal serve muito para isso. A gente descarta algumas coisas que não nos interessa e a gente foca naquilo que nos interessa. Esse aqui é um jornal, trouxe para vocês verem como é um jornal. Então o jornal ele vem com uma notícia que é a manchete, né? É a notícia mais importante. Essa aqui não é a manchete, não é a capa do jornal, mas geralmente a notícia principal vem na capa. Ele não tem só uma folha, são várias folhas. E no jornal nós encontramos tudo isso aqui, ó. Nós encontramos a manchete, nós encontramos uma parte onde vem falando sobre esporte, vem a parte dos anúncios, entretenimento, gastronomia, economia, sinopse, entrevistas e política. Então ele tem muitas páginas. Quando você abre, você começa a olhar, você encontra uma diversidade de coisas. Manchete, como eu já falei para vocês, é a notícia mais importante que nós conseguimos encontrar na capa do jornal. Vem a parte do esporte, onde você consegue acompanhar o que está acontecendo no mundo dos esportes, jogadores, jogos, campeonatos. Anúncios é quando você quer vender alguma coisa. Aí você faz o quê? Você liga para o jornal, você paga um valor e o jornal coloca uma imagem ou só um texto do que você quer vender. Entretenimento. No jornal você encontra também anúncios que vêm falando sobre passatempo, nós temos charge, nós temos anúncios de programações que vão acontecer. Charge é um gênero textual que nós vamos estudar também mais pra frente. A maioria das charges são sobre críticas, né? A maioria delas relacionadas a esporte ou a governo, essas que vêm nos jornais. Então, a parte do entretenimento também vem anúncios
da programação que vai estar acontecendo na televisão. Gastronomia, ela vem ensinando algumas receitas, também outro gênero textual que nós encontramos dentro do jornal, que é a receita, que nós já estudamos. Vem falando sobre economia no jornal, assuntos relacionados com dinheiro, com o dólar, o crescimento dos impostos, poupanças, economias e outras coisas mais. Futuro com uma vida melhor. Então, quem quer saber sobre investimentos também vem falando no jornal. Tem a sinopse, que é o resumo de algumas programações que acontecem na televisão. Então, o que vai acontecer em determinado canal. No jornal também vem falando sobre isso. Entrevistas são perguntas feitas para uma pessoa e registrada no jornal, outro gênero textual que nós encontramos dentro do jornal. E nós encontramos também política, assuntos relacionados com eleições, com políticas do nosso país, com educação, saúde, posicionamento do presidente e muitas outras coisas mais. E não esqueçam, o jornal ele é produzido diariamente. Ele não dura um mês, uma semana e normalmente ele é confeccionado em material reciclado e é vendido por um preço baixo para que as pessoas tenham acesso a ele. Então, vamos agora para a nossa atividade do livro, já que vocês viram o que é um gênero textual chamado jornal. Aqui no nosso livro, na nossa atividade, nós temos uma notícia que veio aonde? No jornal. Vocês vão ler e vão acompanhar, é a história de uma menina que sofreu um acidente e os alunos da turma do 4º ano, eles resolveram fazer uma surpresa para ela e ajudar ela também. Essa menina aqui no jornal vem dizendo, se vocês acompanharem a leitura, ela estudava no Colégio Adventista de Gurupi e eles decidiram ajudar, se juntaram para ajudar essa menina. Então, a turma pediu que a professora fizesse o quê? Algumas máscaras igual a da menina para que toda a classe usasse. Assim, todo mundo ficaria igual, livrando a garota de se sentir excluída, isolada e até humilhada. Por quê? Por causa do acidente, ela precisou fazer algumas cirurgias e ela usava um tipo de máscara que cobria todo o seu rosto. Até a professora começou a fazer parte desse projeto e também usou a máscara. Esse gesto de amor, amizade e solidariedade veio do coração puro das crianças e mostra que o mundo tem muita coisa boa a oferecer. Então a instituição, a escola, resolveu compartilhar essa história porque achou muito bonita a ação desses alunos. Então essa notícia foi publicada, os fatos ocorridos foram no dia 18 de agosto, as imagens já foram curtidas mais de 16 mil vezes, compartilhada mais de 4 mil vezes e a publicação tem mais de 1000 comentários. Então, essa notícia também foi colocada num jornal virtual, onde as pessoas podem compartilhar e terem acesso a ela, o seu computador, tablet ou celular. Então nós percebemos aqui que o jornal nós podemos ter acesso a ele em diferentes lugares. Trocando ideia, aqui no livro Trocando Ideia diz assim, olha, por que a atitude desses alunos foi tão divulgada? O que levou as pessoas a curtirem tanto essa notícia? O que vocês acham sobre esse assunto? Baseado no que eu li aqui, e eu sei que vocês vão ler o texto completo, por que vocês acham que as pessoas gostaram tanto?
dessa notícia? Por que foi tão divulgada? Não pelo fato da menina ter sofrido um acidente, mas levando em consideração a ação dos alunos, dos amigos dela. Na sua opinião, eles agiram corretamente? O que você acha? Será que quando eles fizeram essa campanha de solidariedade, para que ela não se sentisse diferente e excluída, eles estavam fazendo certo? Você já foi solidário com alguém? Você vai responder essas perguntinhas e ainda vai colocar por quê? Quem foi que você ajudou? Você já foi solidário com alguém? Já ajudou alguém? Por que você ajudou? Na página 11 nós temos as atividades relacionadas a esse assunto, ou seja, a esse texto que nós acabamos de ler. Na questão 19 diz assim: a notícia que você leu apresenta algumas informações importantes. Escreva-as segundo as perguntas. Vamos ficar bem atentos para as perguntas que nós temos aqui. Na letra A diz assim: o que aconteceu? Eu quero que vocês escrevam aí o que foi que aconteceu no início da história. A história começa como? O que foi que aconteceu no princípio? Lá nós vemos que o que aconteceu foi que uma menina sofreu um acidente e alguns amigos dela agiram com solidariedade. Não foi isso? É isso que eu quero que vocês anotem aqui. Vamos prestar atenção nas perguntinhas, tá? Na letra B, a pergunta é assim: aonde esse fato ocorreu? Vocês vão procurar no final do texto que mostra... Não é no final do texto. No início do texto, vem mostrando o nome da cidade. Eu quero que vocês coloquem o nome da cidade e o nome do estado, tá bom? Onde esse fato ocorreu, o nome da cidade e do estado, tem no início do texto. Quem esteve envolvido nesse acontecimento? Quando eu li a história aqui, resumida para vocês, nós vimos que a história não fala só da menina, fala mais de quem? Fala dos colegas de sala de aula, fala do quê? Da professora também. Então você vai anotar aqui quem esteve envolvido nesses acontecimentos. Na letra D, quando aconteceu esse fato? Agora sim, lá no final do texto tem uma data. Vocês vão observar que tem uma data e o mês, tem o dia e tem o mês também. E se vocês olharem no finalzinho do texto aqui, tem alguns números, vocês vão poder descobrir o ano. Então eu quero que vocês coloquem aí o dia, o mês e o ano que foi publicado a notícia. E também vocês podem ressaltar que a notícia foi publicada 5 dias depois do acontecimento. Na questão 20, vocês vão ler aí, ó. Depois de ler a notícia sobre solidariedade, pesquise essa palavra em diferentes dicionários e escreva o que ela significa para você. Você vai pesquisar o significado da palavra solidariedade no dicionário, mas não vai anotar aqui. Você vai entender o que é solidariedade e depois você vai escrever com as suas palavras o que você acha para você, o que é solidariedade, tá bom? Na questão 21, diz assim: segundo o texto, por que os alunos resolveram ser solidários com a colega que sofreu o acidente? Por que você acha que eles resolveram ser solidários? Será que era porque ela estava feliz ou era porque ela estava triste? Será que era porque ela estava passando por um momento muito bom ou era porque ela estava passando por um momento muito difícil? Resumam aí a resposta de vocês e anotem.
a gente percebe também que ela estava o quê? Se recuperando de um acidente. Então, é só vocês, se tiverem alguma dúvida, voltarem a ler o texto que vocês vão encontrar. Bom, pode anotar também com as palavras de vocês. Aqui na página 12, diz assim, olha, a partir do texto, explique o que você compreendeu das seguintes expressões. Letra A. Então, os alunos que estudam com ela tiveram uma ideia. Não iriam deixar a menina, tá em negrito agora, passar por isso sozinha. O que significa passar por isso? Letra B. Até a professora entrou na dança e usou a máscara. Eu quero que vocês pensem no significado dessas expressões que estão em negrito. O que significa passar por isso? Elas têm um sentido figurado, tá bom? Lembra que ontem nós estudamos sobre o sentido figurado e o sentido comum das palavras? Passar por isso tem um sentido figurado, que significa o quê? Enfrentar uma situação. E quando eu digo entrou na dança, o que vocês acham que significa a palavra entrou na dança? Será que ela começou a dançar? De verdade? Colocou uma música para tocar e começou a dançar? Não. Transmite uma ideia de envolvimento. Quando eu digo assim, ela entrou na dança, ela começou a fazer parte do projeto de solidariedade para com a aluna dela. Ela se envolveu, ela começou a participar. Conseguiram entender? Questão 23. Releia o último parágrafo do texto. Vocês vão precisar observar que o nosso texto ele foi escrito em parágrafos. Observem que quando o parágrafo termina, tem um ponto final. Não esqueçam disso. Então, aqui eu tenho o primeiro parágrafo, eu tenho um ponto final. E aí eu observo que lá na outra linha embaixo, o segundo parágrafo, ele começou o quê? Com letra maiúscula. Então, é só você contar a quantidade de parágrafos para você conseguir a resposta da questão 23. Na letra A, você vai escrever, olha, o que está escrito ali? Releia o último parágrafo do texto e anote aqui, Você vai anotar o último parágrafo do texto na letra A. Na letra B, por que as pessoas se interessaram por essa notícia? Você vai voltar, ler novamente o texto. O que é que tem no texto? Por que as pessoas começaram a ler? Na letra C, que atitudes podem ser motivadas por essa história? Quando nós lemos essa história, o que você sentiu vontade de fazer? Será que você teve vontade de ajudar também alguma pessoa, alguém que você conhece? Então essa resposta ela é pessoal, viu? Quais atitudes podem ser motivadas por essa situação? Com certeza, quando a gente ouve falar sobre ajudar alguém que ajudou, a gente se sente motivado a ajudar também, a praticar um ato de quê? De solidariedade, não é verdade? E para finalizar, nós vamos para a página 13, aonde na questão 24 você vai ter que criar um novo título para a notícia da página 10. Você vai criar um título. Eu acho que seria melhor se o título do texto... Aonde está o título do texto? Você não pode se perder. O título ele vem sempre em negrito e as letras são maiores. Olha o título. Menina sofre acidente e colegas mostram solidariedade. Esse é o título.
Só que na questão 24 você vai mudar esse título, você vai criar um outro título. E mais abaixo você vai produzir um texto. Diz assim: pesquise uma notícia sobre algum fato solidário em jornais impressos ou virtuais, ou seja, não vai criar, né? Você vai pesquisar, vai recortar se você encontrar em jornal impresso. Se você não encontrar no jornal impresso, você vai fazer o quê? Você vai pesquisar na internet, vai baixar a imagem com a ajuda da mamãe ou do papai, vai imprimir e vai colar aqui nesse espaço a notícia que você encontrou, mas não esqueçam, essa notícia é sobre uma ação solidária, não é sobre esporte, não é sobre luta, não é sobre nada disso, é sobre uma ação solidária, tá bom? Encontrou a notícia, conseguiu baixar com a ajuda da mamãe e do papai, você vai recortar num tamanho que dê aqui, ó, nessa página, é um espaço grande. Colei lá a minha notícia na parte do papel. Colei a minha notícia no livro, a minha ficou muito grande, teria que recortar. Colei aqui, agora eu vou fazer outro trabalho. Aqui diz assim: você vai pintar as linhas do texto, frases ou palavra que me mostre o que aconteceu. O que aconteceu para que aquela ação solidária surgisse? Você vai pintar de vermelho. Vai pintar de amarelo com quem aconteceu. Ah, foi doado uma cesta básica para dona Juju, vou criar um nome aqui. Foi doado uma cesta básica para dona Juju. Então, com quem aconteceu? Aí eu vou pintar de amarelo lá, com a dona Juju, viu? Onde ocorreu? Ah, a dona Juju mora lá. Vou criar um nome aqui. Lá na Pedra Grande. E nessa cidade, então, aonde ocorreu? Lá na cidade de Pedra Grande. Quando o fato ocorreu? A instituição foi levar a cesta básica para dona Juju no dia 5 de abril ou no dia 5 de fevereiro. Você vai pintar de azul a data que ocorreu esse acontecimento, essa notícia, tá bom? Então, deu para vocês entenderem como é que vai fazer? Vai colar lá a imagem, recortar ou baixar, colar, pintar de vermelho o que aconteceu, qual foi a situação. A dona Juju estava enfrentando o quê? Um grande problema, porque não estava conseguindo trabalhar, a família, tinha alguém da família doente, ela precisava cuidar, então aconteceu que ela não pôde trabalhar e estava passando necessidade. Pinta de vermelho. De amarelo, com quem aconteceu? Com a dona Juju e a sua família. Na parte verde, onde ocorreu? Lá na cidade da Pedra Grande. E quando aconteceu? Ah, foi no dia 5 de fevereiro de 2020. Entenderam? Você vai pintar separadamente do jeito que está pedindo aqui no livro. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender o assunto e entender que nosso gênero textual jornal, ele é de grande importância, principalmente se nós estamos procurando por notícias. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo o retorno de vocês com essas atividades lá no portal. Um beijo e até amanhã.